Existe algo profundamente estranho nas imagens mais recentes do telescópio James Webb. Algo que ninguém esperava encontrar quando o observatório mais poderoso da história começou a mapear os limites do universo. Quanto mais longe ele olha, mais o cosmos parece revelar uma estrutura inquietantemente familiar. Astrônomos começaram a observar uma gigantesca rede chamada teia cósmica, uma estrutura formada por galáxias, gás e matéria escura atravessando bilhões de anos-luz. Durante décadas, os cientistas acreditaram que essas formações eram apenas o resultado natural da gravidade moldando o universo após o Big Bang. Mas as novas imagens revelaram algo perturbador. Os filamentos cósmicos começaram a apresentar uma semelhança impressionante com redes neurais humanas. As conexões entre galáxias lembram sinapses. Os aglomerados galácticos parecem nós cerebrais. E a distribuição da matéria no universo segue padrões matemáticos extremamente parecidos com os encontrados dentro do cérebro humano. Por um instante, parece que estamos olhando para duas versões da mesma estrutura. Uma delas existe dentro da sua cabeça. A outra atravessa o universo inteiro. E o mais inquietante não é apenas a aparência. Cientistas reais começaram a investigar por que essas estruturas são tão semelhantes, mesmo existindo em escalas completamente diferentes. Talvez seja coincidência matemática. Ou talvez o universo esteja revelando um padrão muito mais profundo sobre a própria realidade. A descoberta que mudou nossa visão do universo. Durante séculos, a humanidade imaginou o universo como um vazio caótico, com galáxias espalhadas aleatoriamente pelo espaço. Mas o James Webb começou a destruir essa ideia. Quando os cientistas analisaram regiões profundas do cosmos, com um nível de detalhe nunca visto antes, perceberam que as galáxias não estavam distribuídas ao acaso. Elas pareciam seguir uma arquitetura invisível, formando uma gigantesca rede cósmica conectada por filamentos de matéria escura. Imagine milhões de cidades vistas do espaço durante a noite, ligadas por estradas luminosas, atravessando continentes inteiros. Agora, aumente essa escala para bilhões de anos-luz. É isso que o James Webb está revelando. Esses filamentos funcionam como correntes gravitacionais gigantescas, guiando galáxias, gás e energia através do universo. Entre eles, existem regiões quase vazias, como desertos cósmicos, onde praticamente nada existe. Mas a descoberta ficou ainda mais estranha quando os pesquisadores ampliaram as imagens. Dentro dessas estruturas enormes, surgiam conexões menores, escondidas em padrões cada vez mais complexos, como se o universo estivesse organizado em camadas invisíveis. E existe um detalhe ainda mais impressionante. O James Webb não está vendo o universo atual. Ele está olhando bilhões de anos para o passado. A luz dessas galáxias começou sua viagem quando o cosmos ainda era extremamente jovem. É como assistir aos primeiros instantes da mente do universo despertando. E foi exatamente nesse momento que surgiu uma pergunta perturbadora. E se a semelhança entre a teia cósmica e o cérebro humano não for apenas visual? O momento em que a ciência ficou desconfortável. No começo, muitos cientistas acreditaram que a semelhança entre o cérebro humano e a teia cósmica era apenas coincidência visual. Afinal, o cérebro funciona em escalas microscópicas, enquanto a teia cósmica atravessa bilhões de anos-luz. Não deveria existir nenhuma relação entre essas estruturas. Mas então vieram os estudos matemáticos. Pesquisadores começaram a comparar a organização da rede neural humana com a distribuição das galáxias no universo. E os resultados foram surpreendentes. Mesmo existindo em escalas completamente diferentes, ambas apresentavam níveis parecidos de conectividade, organização e distribuição estrutural.
Era como se a natureza estivesse reutilizando o mesmo modelo em dimensões absurdamente distantes. No cérebro humano, neurônios trocam impulsos elétricos através de trilhões de conexões invisíveis. Na teia cósmica, galáxias interagem por meio da gravidade, matéria escura e fluxos gigantescos de energia atravessando o espaço profundo. Funções diferentes, mesmo padrão estrutural. Isso começou a gerar uma pergunta desconfortável dentro da própria comunidade científica. Por que o universo parece seguir uma arquitetura tão semelhante à de um cérebro? Ninguém está afirmando que o cosmos possui consciência. Mas a coincidência ficou complexa demais para ser ignorada completamente. Quanto mais os cientistas analisam essas imagens, mais percebem que talvez o universo não seja apenas um conjunto aleatório de matéria espalhada pelo vazio. Talvez exista um padrão oculto conectando tudo. E quando os pesquisadores começaram a investigar como informações podem viajar através da teia cósmica, a descoberta ficou ainda mais inquietante. O universo pode estar processando informação. Existe uma diferença enorme entre algo estar conectado e algo estar processando informação. Foi exatamente essa ideia que começou a intrigar alguns pesquisadores depois das descobertas do James Webb. No cérebro humano, neurônios não ficam apenas ligados entre si. Eles trocam sinais elétricos constantemente, criando pensamentos, memórias e consciência. Cada conexão faz parte de um sistema gigantesco de transmissão de informação. Agora imagine isso em escala cósmica. A teia cósmica funciona como uma rede colossal onde galáxias inteiras estão conectadas por filamentos invisíveis de matéria escura. Energia atravessa essas estruturas. Gravidade influencia movimentos a bilhões de anos-luz de distância. Tudo parece interligado de alguma forma. E isso levou cientistas a uma hipótese fascinante. Talvez o universo não seja apenas um espaço vazio contendo galáxias. Talvez ele funcione como um sistema dinâmico de informação em escala universal. Alguns físicos defendem que a própria realidade pode ser construída através de informação. Nesse cenário, estrelas, galáxias e até buracos negros seriam partes de um mecanismo muito maior, operando silenciosamente desde o nascimento do cosmos. O mais inquietante é que o cérebro humano surgiu dentro desse próprio universo. Isso significa que a consciência talvez não seja algo separado do cosmos. Talvez seja apenas uma consequência natural da própria estrutura universal, tentando compreender a si mesma. E quanto mais o James Webb revela estruturas escondidas no espaço profundo, mais essa ideia deixa de parecer pura filosofia. Porque talvez a pergunta mais assustadora não seja se existe vida inteligente no universo. Talvez a verdadeira pergunta seja: o próprio universo pode ser algo muito mais complexo do que imaginamos? A escala mais assustadora dessa descoberta. O que torna essa descoberta tão perturbadora não é apenas a semelhança entre o cérebro humano e a teia cósmica. É a diferença absurda de escala entre eles. Um neurônio é microscópico. Você precisaria de milhares deles apenas para ocupar a espessura de um fio de cabelo. Já os filamentos da teia cósmica atravessam bilhões de anos-luz, conectando galáxias inteiras ao longo do universo observável. Mesmo assim, os padrões continuam parecidos. É como se a natureza estivesse repetindo a mesma arquitetura do infinitamente pequeno ao inimaginavelmente gigantesco. Isso cria uma sensação estranha quando você percebe uma coisa: o cérebro humano nasceu do próprio universo. Os átomos que formam seus neurônios foram criados dentro de estrelas antigas que explodiram bilhões de anos atrás. Em certo sentido, o cosmos produziu estruturas capazes de olhar para ele e reconhecer padrões familiares em sua própria formação. Carl Sagan
dizia que somos uma forma do universo conhecer a si mesmo. Mas as imagens do James Webb parecem levar essa ideia para outro nível. Porque talvez não seja apenas poesia científica. Talvez exista realmente uma conexão profunda entre a maneira como a consciência emerge dentro do cérebro humano e a forma como o universo organiza a matéria em larga escala. Quanto mais os cientistas ampliam esses mapas cósmicos, mais descobrem estruturas escondidas dentro de outras estruturas, como se o universo fosse composto por camadas infinitas de organização. E isso levanta uma possibilidade inquietante. Talvez ainda estejamos observando apenas a superfície de algo muito maior, o que o James Webb pode revelar nos próximos anos. O mais impressionante é que o James Webb ainda está apenas começando sua missão. Tudo o que vimos até agora representa apenas os primeiros fragmentos de um universo muito maior e mais antigo do que conseguimos imaginar. A cada nova observação, o telescópio encontra galáxias mais distantes, estruturas mais complexas e regiões que nunca haviam sido vistas pela humanidade. Algumas dessas galáxias surgiram tão cedo após o Big Bang que desafiam modelos tradicionais sobre a formação do cosmos. E isso preocupa os cientistas, porque quanto mais o James Webb olha para o passado, mais o universo parece organizado cedo demais. Estruturas gigantescas aparecem em períodos onde, teoricamente, elas ainda não deveriam existir. É como se o cosmos tivesse evoluído rápido demais. Agora, os pesquisadores pretendem criar mapas ainda mais profundos da teia cósmica, buscando entender como matéria escura, gravidade e energia moldaram a arquitetura universal ao longo de bilhões de anos. Mas existe algo ainda mais intrigante acontecendo. Cada nova descoberta parece gerar perguntas maiores do que as respostas encontradas. O universo continua revelando padrões escondidos, conexões invisíveis e estruturas que desafiam nossa compreensão da realidade. E talvez o James Webb esteja nos aproximando de uma conclusão desconfortável. O universo pode ser muito menos aleatório do que imaginávamos. Talvez exista uma ordem invisível sustentando tudo desde o início. E se isso for verdade, então a humanidade pode estar diante de uma das descobertas mais profundas de toda a história da ciência. Talvez nós sejamos o universo olhando para si mesmo. Existe algo quase impossível de ignorar quando observamos as imagens do James Webb. Quanto mais fundo olhamos para o universo, mais encontramos padrões que parecem familiares. Primeiro vieram as galáxias, depois os filamentos cósmicos. Então surgiram estruturas que lembram conexões neurais gigantescas, atravessando bilhões de anos-luz. E agora, a pergunta deixou de ser apenas científica. Ela se tornou existencial. Porque o cérebro humano, capaz de criar telescópios e estudar o cosmos, nasceu da própria matéria criada dentro das estrelas. Cada átomo do nosso corpo já fez parte de explosões cósmicas que aconteceram muito antes da Terra existir. Isso significa que existe uma ligação direta entre nós e essa gigantesca arquitetura universal. Talvez consciência, inteligência e vida não sejam acidentes raros perdidos no vazio. Talvez sejam consequências naturais de um universo que evolui, se organiza e lentamente aprende a observar a si mesmo através das criaturas que surgem dentro dele. Neil deGrasse Tyson costuma dizer que o universo está dentro de nós, tanto quanto estamos dentro dele. Mas as descobertas do James Webb fazem essa frase ganhar um significado muito mais profundo, porque talvez o mais assustador não seja o tamanho do cosmos. Talvez seja perceber que carregamos dentro da nossa própria mente um reflexo da estrutura do universo inteiro. E enquanto James Webb continua olhando cada vez mais longe no espaço profundo, uma coisa começa a ficar clara. Talvez a humanidade ainda esteja apenas começando a acordar
para o verdadeiro tamanho do mistério em que vive. Se o universo realmente estiver escondendo algo muito maior do que imaginamos, as próximas descobertas podem mudar para sempre a forma como enxergamos a realidade. Comenta aqui embaixo. Você acredita que essa semelhança entre o cérebro humano e a teia cósmica é coincidência? Ou existe algo mais profundo acontecendo no universo? E se você gosta de mistérios cósmicos, descobertas espaciais e perguntas que desafiam tudo o que sabemos sobre a existência, se inscreva agora no Dossiê Espacial, porque isso é só o começo.